Olá, meus amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui para juntos louvar e adorar o nome do Senhor Jesus, para refletirmos aqui na palavra do Senhor Deus e dizer para você, meu amigo, minha amiga, que para iniciarmos as 7 cartas que foi refletida aqui ao longo dessas semanas anteriores, hoje nós estamos aqui para fazer uma conclusão dessas 7 cartas, mas temos que fazer a introdução do último versículo, porque o primeiro capítulo é só introdução. Convido você a ler todo ele, porque ele faz parte do conteúdo da leitura. Então eu te convido, minha amiga, meu amigo, para que você leia todo o capítulo 1 de Apocalipse. Aí na sequência virá as 7 cartas. Eu quero aqui iniciar então pela introdução, mas antes eu quero dizer para você, amigo e amiga, me faça a gentileza de dar o like, porque você dando like me ajuda muito a prosseguir com o canal. O canal é pequeno, ele depende de Deus acima de tudo, e abaixo de Deus, ele depende de você, com o joinha, para que o algoritmo impulsione, para que vá mais longe. A câmera está torta, deixa eu arrumar aqui. Então, meus amigos e amigas, eu quero pedir você, dê o joinha, você não paga por isso, inscreva-se no canal, compartilha, me ajuda, eu dependo de Deus, mas eu dependo de você que tem refletido aí comigo. Ao entrar, dê o like, porque assim que iniciar o vídeo, você esquece, porque acontece comigo, às vezes estou vendo um vídeo de um pastor que eu sigo, ou vários, né? Eu sigo uns 3 pastores que são verdadeiros servos de Deus aqui no YouTube, e entre um deles é muito conhecido, com a licença dele, eu quero deixar para você aqui o bispo Bruno Leonardo. Há 7 anos sigo aquele canal, recomendo, é uma bênção, tá? Então, eu, assim como recomendo o canal dele, quero que você recomenda o meu canal para mais pessoas. Tem os outros que eu sigo, mas eu não posso estar aqui recomendando de todo mundo, porque senão o tempo passa mais rápido. Está aqui a conclusão, então, para nós iniciar a nossa é, a nossa reflexão assim do conteúdo em geral que já foi falado. Mas eu tirarei um versículo de cada carta, ok? Mas vamos pela introdução. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candeeiros de ouro. Aqui nós vemos em todas as cartas o Senhor Jesus falando das 7 estrelas, dos 7 candeeiros. Aqui na introdução, no último versículo, está explicado quem são essas 7 estrelas e esses 7 candeeiros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, a
palavra de Deus, ela é uma palavra assim, bem na forma de parábola, e se nós não buscarmos em desde a introdução, nós não conseguiremos compreender bem como que é a palavra. Mas então vamos lá. Diz assim, diz então as 7 igrejas. Nós vamos agora para o capítulo 1, que diz o seguinte: no capítulo 2, nós começamos aqui com a igreja de Éfeso. E nós vimos que em todas elas tem um versículo que o Senhor Jesus repetiu. Ele repetiu na sequência, me parece que para 3 igrejas, mas nós vamos conferir junto aqui, ó. Na primeira igreja, que é a de Éfeso, o Senhor disse: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e sei que pode suportar os maus e que possuíste a prova os que se dizem apóstolo e não são, e os chamastes mentirosos. Então, aqui o Senhor na primeira igreja de Éfeso, o Senhor está aqui mandando essa carta e está dizendo que conhece as obras dessa igreja, que tem aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e que os achaste mentirosos diante de Deus. É muito triste a pessoa enganar-se a si mesmo, achando que está fazendo ali uma boa obra, e de repente essa igreja não é encontrada diante do Senhor como uma igreja verdadeira, e o seu líder é achado como mentiroso. Na segunda carta, é a carta de Esmirna, e nela nós vamos encontrar o Senhor falando outra vez: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, e blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são das sinagogas de Satanás. Então, aqui o Senhor está dizendo para essa igreja também que conhece a tribulação dela. Ele fala, ele manda essa carta para a igreja de Esmirna e está dizendo que conhece a tribulação dela, e diz que ela Senhor conhece a pobreza, mas és rico, né? E blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, porém são das sinagogas de Satanás. Então aqui o Senhor está dizendo para essa igreja aqui, que conhece essas qualidades que tem dentro dela. E nós vamos seguindo
para a igreja de Pérgamo. E na igreja de Pérgamo, o Senhor diz o seguinte: para a igreja de Pérgamo, o Senhor já diz o seguinte, ele já convida ao arrependimento. Arrepende-te, pois, ou se não virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada da boca do Senhor aqui é a palavra dele. Então, ele está dizendo para essa igreja aqui, arrepende-te. E na sequência nós vamos ver o Senhor, o que o Senhor está falando aqui para a igreja de Tiatira. Para a igreja de Tiatira, o Senhor está falando o seguinte, eu tive que anotar, amigos e amigas, porque senão eu não consigo ler na sequência. Né? Para a igreja de Tiatira, o Senhor também está dizendo para essa igreja, e dei-te tempo para que arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. E eis que lanço num leito de dores e numa grande tribulação, que da grande tribulação os que cometem adultério com ela, e se não arrepender das obras dela, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, o Senhor está também convidando a igreja de Tiatira para um arrependimento. Ele, primeiro, pelas primeiras 3 igrejas, ele diz, conheça as tuas obras. E para essa aqui, dessas 2 últimas aqui, o Senhor está convidando ao arrependimento. Então, nós temos que arrepender, porque se nós não arrepender, Deus... Desculpa, gente, eu engasguei com água ali ainda há pouco, e aí a minha voz ficou mais rouca ainda. Então, seguindo, nós vamos ver aqui na igreja de Sardes. O que o Senhor fala aqui para a igreja de Sardes? Diz o seguinte, lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mais uma vez o Senhor está ordenando, né, a igreja que, essa igreja de Sardes, que arrepende. O Senhor está convidando ela para lembrar, portanto, do que tens recebido, do que tens ouvido, e o Senhor está convidando ela ao arrependimento. E está avisando para ela que se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, o Senhor está avisando essa igreja para arrepender
e para vigiar, porque ela não sabe a que hora o Senhor virá sobre ela. Então, nós vemos aqui que nestas 5 igrejas aqui, teve reprovação do Senhor e teve recomendação. Mas agora, nós chegamos na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, o Senhor já disse para ela: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Toda essa carta para a igreja de Filadélfia, o Senhor segue aprovando essa igreja. O Senhor aprova ela do princípio ao fim, mas o Senhor diz no penúltimo versículo dessa carta, um alerta: a quem vencer farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu e da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, meu amigo e minha amiga, nós sabemos que ao partir daqui para a eternidade, em uma dessas cartas aqui, não me recordo em qual delas, mas você pode repetir e estar aí refletindo sobre o que ela está dizendo, todas elas estão dizendo. Numa dessas cartas, o Senhor nos diz que dará um novo nome numa pedrinha branca, e só aquele que receber saberá o seu nome. Aqui, o Senhor Jesus fala que ele também terá um novo nome, e ele vai escrever o nome dessa igreja vencedora, e de onde nunca mais será apagado. Essa igreja de Filadélfia é a única igreja que está sendo aprovada por Jesus Cristo do princípio ao fim, embora tenha recomendação de que seja vigilante para guardar a palavra de Deus. Ela tem essa recomendação, e o Senhor está dizendo para essa igreja que ele vem sem demora. O que tens e manda que guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, é uma igreja aprovada pelo Senhor, mas é alerta também da parte do Senhor para ela guardar o que tens, para ela não assim perder a coroa, não perder o nome escrito no livro da vida. E nós, finalizando aqui a 7ª carta, nós vamos aqui para a carta de Laodiceia. Nós vamos aqui para a carta de Laodiceia. Deixa eu encontrar aqui, meus amigos. Filadélfia. Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela
é a pior igreja entre as 7. É uma igreja que o Senhor fala para ela: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente, e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o Senhor aqui, nós vemos 7 igrejas, cada uma delas o Senhor tem tem palavras de conheço as tuas obras, tem a palavra de que arrepende, convidando-as a arrependimento, tem a palavra de recomendando aqui a vigilância. E nós vemos assim que a igreja de Laodiceia foi a pior delas. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que a igreja de Laodiceia é a igreja que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É uma igreja completamente misturada. Ela tem uma grande mistura. Quando eu digo igreja, eu digo povo. É um povo que se diz servir a Deus, mas é um crente frio. Do jeito que ele entra no templo para louvar a Deus, ele sai. Muitos vão ao templo como se fosse fazer um desfile de moda ou de sedas preciosas ou sapatos de grife. Então, existem igrejas nos dias de hoje que ela tem área VIP, sendo que o Senhor Jesus, quando esteve por aqui, ele não fazia acepção de ninguém. E hoje existe igreja, que não vou dizer nome de templo, mas existe templo que o seu líder tem os bancos da área VIP. Ali só pode sentar famosos, só pode sentar artistas, só pode sentar ali jogadores de futebol famosos, ali só pode sentar políticos famosos de bom nome, ali só pode sentar quem é dono da grana. Ali, ai, 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 não senta pobre porque não é permitido. Então, nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, né? É a igreja do momento que nós estamos vivendo. E dentre todas essas igrejas, a penúltima igreja, que é a igreja de Filadélfia, é a igreja que Jesus Cristo vai tirar do meio dessas 7 igrejas, esses 7 povos que se dizem igreja. Desses 7 povos, Deus formará a sua igreja, a igreja de Laodiceia. É a igreja que Cristo quer, é a igreja que ele já tem nessa mistura de povos. É a igreja que ele já tem ali, esperando só o momento que o Pai lhe der ordem para buscá-la dessa terra. Então, meu amigo, minha amiga, vou dizer para você uma coisa. Falar que eu sou crente é fácil, ser crente qualquer um é. Tem aquele que é crente no time de futebol dele, que nunca vai perder, ele é crente na política, que o partido dele é o melhor do mundo, é o salvador da pátria, é o crente de tudo enquanto é espécie, menos crente no sacrifício de Jesus Cristo, obediente
a palavra de Deus e que faz a vontade de Deus. Nós vemos aqui essas 7 cartas. Eu quero pedir você, meu amigo, minha amiga, volta em você mesmo, no particular do seu quarto, leia essas 7 cartas, leia desde o capítulo 1. Estas 7 cartas está contida no capítulo 2 e 3, mas o capítulo 1 é a introdução de todas as 7 igrejas. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, não vamos fazer parte da igreja do dia de hoje. Vamos nos esforçar do mais profundo da nossa alma para que sejamos o crente da igreja de Laodiceia, a igreja que Jesus Cristo virá buscar, mas para que eu seja um grãozinho de areia dessa igreja Laodiceia, eu tenho que vigiar, eu tenho que andar com a palavra de Deus em prática de vida, eu tenho que sofrer as humilhações, porque nós que servimos a Deus de todo o nosso coração, nós somos humilhados, somos desprezados por muitos, até daqueles que se dizem crente. Não é na roupa, não é no cabelo que Jesus está olhando para ninguém. Deus olha para mim e para você, é o que eu guardo no meu coração. Se eu tenho comunhão com Deus verdadeiramente, se eu amo o meu próximo, se eu não falo mal da vida dos outros, se eu não desejo mal para os outros, se eu não tenho inveja do meu próximo no meu coração, e etc, e etc. Porque hoje, meu amigo, minha amiga, nós estamos vivendo esse tempo da igreja morna. Infelizmente, é dura palavra que o Senhor nos dá aqui. Que Deus livre você, minha amiga, você, meu amigo, de ser uma igreja morna. Não sejamos uma igreja morna, porque seremos vomitados da boca do Senhor Jesus, porque Ele não aceita igreja morna fazendo parte da igreja a qual é a igreja que Ele já preparou para buscar, para buscar, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja que o Senhor Jesus irá tirar entre essas 7 igrejas, quando eu quero te lembrar que igreja é povos. Esses 7 povos, cada um entre eles não está de tudo perdido. Até mesmo da última igreja, que é essa igreja que nós vemos aqui, que o Senhor está falando para ela, oxalá fosse frio ou quente, porque aquele que é um crente frio, ele tem condição de esquentar no Espírito Santo, se tornar uma igreja verdadeira. Aquele que é um crente quente é aquele que já faz parte da igreja de Cristo e tem que vigiar muito para não cair em engano e nem sair da presença do Senhor. Nós não podemos ser crentes mornos, porque assim
não veremos a glória de Deus, jamais, jamais. O crente morno é aquele crente que a mente dele já é cauterizada, tudo para ele não tem nada a ver, tudo para ele pode, tudo é normal, tudo, mas para Deus não. Meu amigo, minha amiga, a conclusão hoje foi um pouco mais longa, então a nossa oração terá que ser mais curta. Mas eu teria muito mais para falar aqui, mas o Espírito Santo irá falar contigo, disso eu tenho certeza. Então, quero fazer uma breve oração, mas não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas seremos ouvidos pela misericórdia de Cristo. Amém? Vamos então falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, em que estamos aqui meditando nesses 7 povos, os quais faz parte da tua igreja. Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha amiga que está aqui refletindo comigo, do meu amigo que está aqui também refletindo comigo, que todos que visualizar esses vídeos, sejamos membros da Igreja de Filadélfia, sejamos vigilantes, sejamos uma igreja que guarda a palavra de Deus na prática de vida, sejamos uma igreja, ó Deus, que venha, ó Senhor, que possa estar, ó Deus, diante de Ti sem nenhuma mácula. Nos ajude, ó Deus, a ser uma igreja quente. Não permita que sejamos mornos. Ó Deus, tenha misericórdia de todos os meus inscritos, daqueles que vão visualizar esse vídeo, que não seja crente morno. Ó Deus e Pai, no nome de Jesus eu te peço pelas nossas crianças, adolescentes, pelos nossos jovens, que o Senhor abençoe a cada um. Que o Senhor abençoe as autoridades civis e militares e eclesiásticas. Que o Senhor abençoe, Deus, todos os que desejam chegar mais perto de Ti. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos força, Jesus. Repreende toda tentação. Joga por terra toda maldição, toda inveja contra a nossa vida. Que tudo que vier contra a nossa vida, que volta de ré, que nada venha nos tirar da presença do Senhor. Seja conosco, Deus, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, perdoa os nossos pecados, nos dê, Pai, o privilégio de ser a Igreja Filadélfia, a qual o Senhor virá buscar, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, quero dizer para você que Jesus te ama. Amém?